fazer relações humanas, de produzir, de consumir. A sustentabilidade significa, com esse conjunto de recursos que temos, com esse tipo de cultura que temos, com essa população, com esses hábitos, com esses valores, como é que eu posso dar um bem-estar coletivo melhor possível para todos, de tal maneira que isso possa se reproduzir, se manter para nós e as futuras gerações. A sustentabilidade tem a ver com a vida e a reprodução das formas de vida, das condições da vida, em todas as formas de vida, em todas as atividades humanas, tem que ser sustentáveis. E hoje, sabendo que o planeta é pequeno, limitado e ameaçado e superpovoado, temos mais do que nunca manter a sustentabilidade de todos os elementos para que a totalidade possa se manter e a Terra possa continuar junto conosco, e que ela não se obrigue a nos expulsar por sermos agressivos demais, por sermos o câncer da Terra. Não, que ela nos acolha como seres benfazejos para a Terra, que a protegem, a cuidem, porque é a mãe que nós devemos cuidar. Então nós podemos colaborar para a criação de uma biocivilização, onde o centro não é o lucro, não é o desenvolvimento material, o centro é a vida. Então, como passar de uma sociedade só industrial para uma sociedade de sustentação de toda a vida, não só a vida humana, seria antropocentrismo, vida em todas as suas formas, e para isso usar a tecnologia, usar a economia, usar todos os recursos que temos para dar centralidade à vida, dar centralidade à humanidade, dar centralidade à Gaia, à terra humana. Então, uma biocivilização. E o Brasil pode ser o lugar de ensaio desse novo paradigma. Quem nos diz isso é um grande economista que vem muito ao Brasil, Ignacy Sachs. É um economista polonês que mantém um seminário permanente na Sorbonne sobre o Brasil, viveu muitos anos aqui, e é um dos poucos que faz uma economia articulada com a ecologia. E ele diz: o único país do mundo que pode realizar uma civilização já agora biocentrada é o Brasil. Será um lugar de ensaio para a humanidade. E ele chama o Brasil a terra da boa esperança. Da boa esperança. Porque se tivermos políticas conscientes, se superarmos essa herança que pesa sobre nós do antigo colonialismo, da escravatura, e resgatarmos nossa identidade com esses valores, e reinventarmos o Brasil dentro desse contexto novo em que está a humanidade, aqui poderá ser feito um ensaio civilizatório antecipador daquilo que poderá ser para toda a humanidade, que é tolerante, que convive, que respeita a natureza, que aceita todas as religiões e raças, que se alegra pelo fato de estar vivo, que celebra a existência com dança, celebra seus heróis. Isso, os heróis nossos do futebol, os heróis do esporte, os heróis da vida cotidiana. Se nós conseguirmos consolidar isso, nós ajudaremos a humanidade a ter um ponto de referência. Lentamente o Brasil está sendo um ponto de referência, pela importância que ele tem para o futuro da terra e da humanidade. Então nós temos que assumir essa consciência. A maioria dos brasileiros não sabe da grandeza que nós temos e somos. Como diz o Rodrigues, temos o complexo do vira-lata, o complexo do cachorro vira-lata. Que bons são os outros, são os ricos. Nós somos sempre embaixo. Digo, não, de repente nós somos importantes, não por arrogância. E termino com um aceno desse grande brasileiro que foi Darcy Ribeiro, grande amigo meu, que diz: o Brasil é chamado a ser a Roma dos trópicos, porque é o maior país neolatino do mundo, e nós podemos aqui reinventar a Roma, não a Roma imperial que dominou com força militar, mas a Roma do direito, a Roma da cordialidade, a Roma da convivência, a Roma da tolerância.
nós podemos ser a Roma dos trópicos, a primeira grande potência nos trópicos, mas não a potência que domina as demais, mas quer conviver, quer somar forças, quer sintetizar as experiências humanas. A isso nós somos chamados. Eu acho que é um desafio histórico enorme. Cada um de nós, cada classe, cada grupo deve dar a sua colaboração, porque a questão é global, afeta a todos, afeta cada um é convocado a ser chamado a dar sua colaboração, e se falta a nossa colaboração, falta aquele tijolinho que dá aquele toque final de perfeição ao edifício que nós estamos construindo. Muito obrigado. Amigos, nós estamos recebendo as perguntas por escrito através das moças que estão passando pelos corredores, e temos aqui já algumas perguntas a fazer ao professor Leonardo Boff. Antes, porém, professor, eu fico feliz quando a nossa diversidade brasileira, multiculturalidade, é apontada como o grande provável futuro caminho. Aqui nós temos essa diversidade, são fazendários de todo o país que buscam melhorar o que fazem, mas também buscam melhorar a si próprios. O que é que o senhor sugeriria para nós, enquanto fazendários de todo o país, sobre o que nós fazemos para que a gente possa contribuir com esse processo que o senhor acabou de colocar? Olha, eu sugeriria aquilo que está num filme extraordinário chamado, não sei se vocês viram, Corrente do Bem, de Kevin Spacey e de Ellie Hunt. Porque o filme Corrente do Bem diz: cria uma ideia para melhorar o mundo, aplique essa ideia e divulgue uma ideia só. A gente, se cada grupo de vocês dissesse: tem uma ideia para melhorar o meu entorno, vou aplicar, não ficar só ideia, mas não só fica para mim, passo adiante, passar adiante essa ideia. Eu acho que é um desafio que é possível. Eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar esse pedaço do mundo que sou eu. Posso mudar minhas relações, minha linguagem. Obrigado, professor. Bom, vamos, acho que poderia ser em bloco, né? Temos duas perguntas aqui. A primeira delas diria o seguinte: qual o papel dos filósofos no futuro, na Mãe Terra, uma vez que os governos estão a serviço do capital? As religiões falharam nessa missão de resgatar a dignidade humana? Essa é a primeira pergunta. A próxima pergunta diz: podemos acreditar que existe alguma outra forma de acabar com a miséria, com a fome, com a degradação humana, senão através da repartição dos recursos num sistema igualitário de vida, longe do capitalismo, que beneficia alguns em detrimento da maioria, um gesto de amor universal? Bom, cada um tem o seu momento filosófico na vida, isto é, pensa a vida. E filosofia não é tanto uma disciplina, uma profissão. É a capacidade de você refletir a sua vida, o curso das coisas, tomar decisões refletidas. Então, eu acho que todos nós, diante de uma situação de crise, temos que dar uma parada, ver como é que é o nosso consumo, ver como é que é a nossa relação com o lixo, com as águas, com as pessoas. Tem um dito bonito de Diógenes é um filósofo, discípulo de Sócrates, que toda semana ia ao mercado, olhava as coisas todas
Até que não comprava nada. Até que um comerciante disse: ô Diógenes, compre alguma coisa pelo menos. Diógenes respondeu: olha, eu estou fazendo um passeio socrático. Estou olhando todas as coisas que não preciso para viver. Se vocês entram num shopping e perguntarem o que realmente eu preciso para viver, praticamente nada. O que a gente precisa para viver é um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de água, umas roupinhas para esconder as vergonhas, e o resto é supérfluo. Então a humanidade pode ser muito mais com menos. Nós vamos ter agora a segunda é como combater a pobreza. Veja, seria uma fórmula extremamente fácil, que foi sugerida por dois grandes prêmios Nobéis da economia, um o Tobin e o outro Amartya Sen, até a famosa taxa Tobin, que se nós pegássemos 0,1% dos dinheiros que circulam nas bolsas, que são especulativos, que não estão aplicados na produção, estão só nas bolsas, só 0,1%. O capital mundial efetivo, produtivo, são 60 trilhões. Especulativo, se supõe, 450 trilhões. Se nós pegássemos 0,1%, era a sugestão de Tobin, teria um fundo mundial que acabaria com toda a pobreza, daria saúde para todo mundo, casa para todo mundo, e por cima ainda roupa lavada. E a humanidade não aceitou isso. Amartya Sen sugeriu uma pequena, a mesma proporção sobre cada xícarazinha de café e de chá que são tomados no mundo. Ninguém aceitou a proposta. Então vocês veem o nível de crueldade e desumanidade em que nós somos tomados. Vemos os bilhões passando fome e miséria e não nos movemos quando podíamos fazer, sem prejuízo nenhum da nossa especulação. Então esse é um mistério um pouco da natureza humana. Talvez vamos aprender quando vier, é a minha hipótese, quando vier a grande crise. Nós vamos ao encontro de uma grande crise. Estamos dentro de uma crise, mas estamos na margem dela. Ela vai chegar a ser o centro. Aquele momento em que dizemos, ou mudamos ou morremos. Quando o médico diz, olha, ou você para, ou você morre. Aí você vai parar, você escolhe. Eu acho que a humanidade vai escolher a vida. Vai inventar outras formas mais humanas, menos estressantes para a natureza. Isso eu confio que vai ser possível. Enquanto isso, fazemos políticas dos estados compensatórias, mas mantenha as desigualdades, porque não é só o problema da miséria, são as desigualdades. Veja, com a crise econômico-financeira havia 860 milhões de famintos no mundo. Com a crise econômico-financeira subiram para 1 bilhão e 20 milhões. Só em 2 anos de crise. Então há uma humanidade definhando, morrendo de doenças que não precisavam morrer, por falta de sensibilidade. Eu pessoalmente acho que o maior crime da humanidade, a crise maior da humanidade, é a falta de sensibilidade, a falta de coração. Professor Boff, tem duas perguntas aqui que vou tentar sintetizar.